Madalena abriu a porta e saiu. O doutor João veio logo atrás dela. Ele estava até feliz com seu ego lá nas alturas. Iria provar a si mesmo que era um bom homem, digno de confiança, e que era um bom pai e um ótimo marido, ainda que isso lhe custasse grandes perdas de oportunidade e o sufocamento de sua testosterona. O trabalho do Dr. João durou pouco mais de 2 anos ali na fazenda. É que houveram eleições para governador. A UDN, partido da situação, perdeu para o MDB, partido da oposição. Ao assumir o poder, muitas das benfeitorias da prefeitura do estado para com a população teriam que ser cortadas e o tratamento dentário itinerante seria um desses. Dr. João não teria mais a permissão de ultrapassar a divisa do estado. Foi dito em uma reunião pelo governador que o estado de Minas é rico, ele que cuidasse dos seus desdentados. Aquela última visita foi uma despedida triste para todos. Quando começaram os atendimentos, as pessoas ficaram tristes porque eles foram dito que esta seria a última consulta. Não viriam mais, pois estavam proibidos de ultrapassarem a divisa do estado. Aqueles que deixaram para ir tratar dos dentes agora, no final, ficaram desolados. Não poderiam ter o tratamento dentário. Eles abraçavam o doutor e o motorista agradecidos por tudo que fizeram por eles. Madalena estava muito triste. Agora seu povo iria perder uma grande conquista. Ela conversou com o doutor para saber o que fazer dali para frente. O doutor João, então, pediu o telefone dela para dizer se iria parar ou não daí uns dias, ou se a consulta ficaria mesmo só lá no estado do Rio, onde era antes. Afinal, não era tão longe assim, mais ou menos uns 7 quilômetros à frente, no pequeno povoado, na parada de trem de Coronel Cardoso. Os pacientes poderiam se deslocar até lá como iam antes, e assim terminar o tratamento que haviam começado. Mas passou um mês e nada do telefonema do doutor chegar. Madalena estava preocupada, cheia de dívidas. Não tinha como pagar um profissional para atender a todos. Ela iria ficar com despesas impagáveis. Estavam atravessando uma fase ruim, haviam perdido muito gado com um surto de aftosa. Seus produtos de laticínio estavam sob a mira da vigilância sanitária. Amargavam muitas perdas. Numa manhã de domingo ensolarada de abril, eis que o Dr. João, sua esposa e filha, junto com o motorista Geraldo, chegam à fazenda para passear e para as pessoas conhecerem a pequena família dele. E ele trazia uma boa notícia. A Kombi viria até Cardoso. Seria para atender as pessoas, os empregados de lá, mas nada impedia que os que morassem do lado de cá do Rio Preto pudessem ir de trem, ou até a pé, ou a cavalo, do jeito que desse. Não era tão longe assim. Madalena até que ficou feliz e os convidou para um almoço com ela e com a família dela. João havia cuidado dos dentes de todos os empregados, até que chegou o momento que eram raros aqueles que apareciam lá. Mas eis que de repente o trem parou de correr por aqueles trilhos. A rede mineira de aviação estava suspensa. A última pá de cal teria sido jogada sobre o esqueleto da velha máquina. Nunca mais ela voltaria a correr, fazendo o trajeto entre Santa Rita e Ji-Paraná, porque já haviam retirado há uns meses atrás o trajeto entre Santa Rita e Soledade.
no estado de Minas. Por causa de um desabamento nos trilhos indo para Pacal. E logo mais adiante havia outro deslizamento de terra que arrancara os trilhos e os deixara sem os dormentes suspensos no ar, no embuzeiro. Ao invés do poder público consertar a linha que estava com problemas, eles simplesmente retiraram o trem sem dar satisfação para ninguém. E foi para sempre. Por mais de 10 anos, essa Maria Fumaça, movida a carvão, ela vinha só até Santa Rita. Ela atravessava a divisa, deixava alguns usuários e voltava. Fazia manobra no trem e voltava para o estado de Minas. O estado de Minas já não tinham mais. Esse era o final da linha. Ninguém na cidadezinha que um dia acolheu Avraham ficou sabendo o que foi feito com os vagões e com tudo que se relacionava com o trem. Alguns trabalhadores tiveram que se mudar para Cruzeiro, para Areias, Silveira e até São Lourenço, Poços de Calda e outras cidades para não ficarem completamente sem trabalho e desempregados. Quem mais sofreu a princípio com essa manobra política foi a população da beira do Rio Preto. Eles só tinham o trem, a divisa do estado do Rio de Janeiro com Minas Gerais, nos povoados, nas fazendas, principalmente Fazenda Santa Clara, Coronel Cardoso, Parapeúna, Rio Preto, e as paradas de trem em pequenos povoados, vilas, até chegar em Valença e Rio-Paraná, onde o trem que vinha do Rio de Janeiro, um trem mais chique, mais sofisticado, fazia baldeação para Maria Fumaça, que atravessava a divisa de Minas Gerais e ia parar em Soledade. De lá ela retornava. Cidadezinhas como Bom Jardim de Minas, Passa 20, Liberdade, Auruoca e outras ficaram completamente isoladas de tudo. Mas isso não incomodou poucos políticos. Esses mesmos que foram prejudicados foram aqueles que votaram e elegeram essa raça. Não haviam boas estradas naquele tempo. Não tinha estrada de rodagem, nem ônibus, nem conservação. Só existia uma pequena charanga velha na linha de Santa Rita Barra Mansa. Naquele tempo, acho que era até movida a óleo diesel. Essa mudança brusca fez as fazendas de Madalena e Samuel amargarem dias difíceis. A produção que conseguiam, que podiam negociar com outras cidades, não tinha como ser escoada. Quando tinha o trem, tudo era mais fácil, descomplicado, rápido e barato. A carga era transportada no lombo de burros, tropas, em caminhonetes, até Cardoso. Ou então a divisa de Rio Preto, levada em vagões de madeira. Eram muito antigos e primitivos, mas isso servia ao propósito de ir até o destino final. Agora os frangos, os ovos, as laranjas, carne de boi, carne de porcos, não tinha mais como serem transportadas. Caminhões para isso não existiam por ali. O negócio era deixar de plantar, de criar gado, de colher, de vender a produção agrícola. Ainda bem que o leite in natura começou a ser beneficiado em Santa Rita e levado em caminhões-tanques para a Nestlé, em Barra Mansa. Se não tivesse construído a Nestlé, o leite também seria desperdiçado. Isso era o que dava um fôlego às fazendas. E Madalena e Samuel estavam sendo beneficiados com isso. Esse leite era levado e vendido a Nestlé. Eles tinham que entregar o leite no laticínio em Santa Rita. E tinha que ser um leite de boa qualidade. E isso era mesmo. O resto seria por conta da Nestlé. E isso salvava a pátria em dias tão sombrios. Durante 6 meses, o Dr. João insistiu, tentou ajudar o pessoal que precisava de tratamento dentário. Ia e vinha uma vez por semana até Cardoso. Mas foram rareando os pacientes. A maioria não ia, porque era longe,
Não tinha trem, não tinha carro, chovia, fazia sol, ficava cansado do trabalho e foram desistindo, preferiram ficar com os dentes estragados. Mesmo porque andar a cavalo era para poucos. E como que uma pessoa que extraísse dentes podia sair montando no cavalo, com a montaria pela estrada a balançar até chegar em casa? Na certa teria hemorragias e perderia muito sangue e até a vida, caso não houvesse socorro rápido. As fazendas eram longe. A principal cidadezinha, Santa Rita, era a mais de 7 quilômetros da mais perto, e nem sempre havia médico neste lugar. Ele saía para atender a domicílio também. Houveram dias tristes, terríveis, que Madalena e Miguel se viraram como puderam diante de problemas insolúveis, como num ataque de abelhas africanas. 2 funcionários da fazenda, que eram alérgicos e não sabiam, tiveram morte rápida e quase que instantânea. Não deu tempo de socorrê-los. E pior que um deles era pai de um casal de gêmeos que já não tinham mãe. Ela havia morrido logo depois que eles completaram 2 aninhos de idade. O pai dele, seu Roberto, que morreu de ataque anafilético, ao deixar esses 2 filhos, eles tinham 4 anos de idade e mais ninguém. Madalena não viu outra alternativa a não ser assumir os filhos de seu Roberto. Eram Manuela e Manuel. Eles já estavam acostumados e ambientados na fazenda, desde o falecimento da mãe deles, que seu Roberto os levava com ele para o trabalho. Não tinham com quem deixá-los, pois eram de outro estado, vieram à procura de trabalho. Nesse tempo ainda, sem as crianças. Elas nasceram 1 ano depois. E tanto seu Roberto quanto Laura eram do sul da Bahia, quase retirantes. Encontraram trabalho e apoio na fazenda de Madalena. Ele trabalhava no campo, de roçador de pasto, ferrador de animais. E ela vinha à fazenda quando precisavam de ajuda na lavagem das roupas. Era uma diarista, ganhava o dia de trabalho prestado. O casal era amado e respeitado por todos. As mulheres da fazenda se sentiam um pouco responsáveis pelas crianças depois que os pais deles faleceram. Madalena e Miguel fizeram de tudo para que as crianças não sofressem tanto a perda dos pais. E o bom era que elas já estavam acostumadas ali com todo o pessoal. A perda do pai foi compensada com mais atenção, mais amor, carinho e tolerância. Mas, passados alguns dias, Madalena foi ao juiz com um atestado de óbito para fazer um documento de tutela dos menores. Ela estava muito preocupada. Assumir assim 2 crianças depois dos 40 anos seria cansativo e desafiador. Mas não tinha nenhuma outra opção. Ou assumia as crianças, ou elas seriam mandadas para um abrigo para serem adotadas, por ordem de algum juiz. Ela resolveu, então, que ela mesma os adotaria. E, com o passar dos anos, ela compreendeu que foi a mais certa decisão que tomara em toda a sua vida. Foram esses 2 que cuidaram dela e de Miguel na velhice. Foram eles que continuaram a cuidar de todo o patrimônio que Dona Celinha doou. Samuel também envelheceu rápido, enquanto Rose estava na sua melhor idade. Mas ela cuidou dele com amor, com carinho e dedicação, e do filho Bininho, que sempre esperava cuidados especiais com a doença celíaca. Mas ele nunca mais teve crise depois que os tios lhe doaram as hemácias. Agora, Madalena entendia que o ruim de morar na roça, no interior, não é a roça e nem o interior, e ter que usar botinas para proteger os pés, e sim ser pobre, não ter dinheiro, não ter condições de ter um chuveiro quente para um banho,
não ter energia elétrica para iluminar a casa à noite, para mover as máquinas que poupam o trabalho braçal e o cansaço. Madalena continuava a usar as botinas. Margarida, Zulmira, Rose, todas as mulheres de todas as fazendas por ali usavam as famosas botinas. Só que agora eram botinas para mulheres, mais leves, mais bonitas, com elásticos coloridos, fivelas, botões de pressão, calçados alegres e festivos, como as mulheres gostam. Elas agora não eram mais as meninas de botinas, eram as idosas de botinas, com seus cabelos brancos, montando cavalos de sangue puro, indo e vindo pela estrada, em companhia dos filhos, dos parentes, dos amigos. Eram professoras, engenheiras, ambientais, advogadas, médicas, veterinárias. Essas meninas de botina do momento era a segunda geração. Elas estavam dando o exemplo às pequeninas que usar botina não as fazem masculinas como são os homens. O helicóptero agora era só uma boa lembrança do passado de Miguel. Ele agora preferia estar no solo, a candear bois, a correr a propriedade em seus cavalos premiados. Os cabelos cacheados branquearam, a barriga cresceu um pouco, mas o sorriso com dentes brancos e os olhos azuis, encantadores e inocentes, ainda era de um menino, continuavam os mesmos. O tempo passou, e de Bino, Nélia e o ancestral Abraham só ficou a lembrança e alguns remanescentes que faziam questão de mantiver o nome Abrão no seu registro de nascimento. A maioria dos nascidos no século 22 não contém mais Abrão no seu nome. Mudaram para Souza, Almeida, Malaquias, Cunha, porque as famílias se misturaram com os moradores da pequenina cidade de Santa Rita do Jacutinga. E aqui termina a história de Madalena, a pioneira das meninas de botina. Fim. Então, essa história é uma história inventada. Isso não é verdade, essas coisas. Alguns lugares que eu guardo na lembrança, o trem, a parada do trem, a escola, a velha escola, tudo, isso aí existiu. Agora não existe mais, porque eu já tenho 70 anos. Isso aí que eu trago na lembrança é de quando eu tinha 10, 11 anos, até meus 15 anos. Porque o tempo passou, eu saí dessa cidade. Eu vim para o estado de São Paulo. Então são fatos, são histórias que eu invento, que eu tenho guardado na memória, utilizando algum personagem, mas os nomes são trocados, e alguns fatos que me fizeram feliz naquele lugar.